Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Separados, que na verdade se juntam na vida de um cristão. Inclusive, a ansiedade, ou na linguagem bíblica, a ansiosa solicitude pela vida, as preocupações com o que comer, beber, aquilo que vai se ter ou guardar para o amanhã, toda essa preocupação, isso reflete o quadro espiritual da pessoa. E aí, como um teste, todos nós cristãos somos testados ao longo da nossa caminhada. Existem igrejas, pessoas, estudiosos e doutrinas que querem nos fazer acreditar numa salvação totalmente garantida que não se perde nunca mais, independente da nossa vida. Ou seja, para eles, o livre-arbítrio existe até que aceite Jesus, depois perde o livre-arbítrio e aí a pessoa vira um robô de Deus e nunca mais pode perder a salvação. E independente do que você fizer na vida cristã, inclusive se acomodar dentro de uma igreja, nunca produzir frutos, mas isso também não atrapalha, segundo eles, a salvação que já está super garantida. Existe um desejo imenso de acreditar numa garantia que não se pode perder. As pessoas estão desejosas de acreditar numa coisa assim, e isso gera crentes do jeito que a gente conhece, acomodados nas igrejas. Eles estão seguros. Em praticamente todas as doutrinas evangélicas existe essa tendência de acreditar que mesmo acomodado na igreja você será salvo. O suprassumo disso, de vez em quando eu lembro, é a doutrina luterana, da graça que é atribuída a uma pessoa quando ela se batiza. Quando a criança é levada para se batizar, segundo o luteranismo, a graça salvadora vem para aquela pessoa e nunca mais ela perde, independente do que ela fizer. Ela cresce, vai viver uma vida mundana, mas ela já foi batizada. A graça salvadora já está sobre ela e ela será salva. E, por incrível que pareça, há pessoas que acreditam nisso. Eu tive um colega e, uma vez no alto mar, trabalhando, nós conversávamos e eu me identifiquei como evangélico, ele também. Porém, eu quis estabelecer a diferenciação, já que ele era luterano. E ele foi muito claro: não, eu sou evangélico porque eu nasci, fui batizado, mas nunca fui à igreja. Nunca mais fui à igreja. E nunca tomei decisão pessoal nenhuma também não. Eu, por mim, nunca tomei decisão pessoal nenhuma pelo Senhor. Eu fui batizado quando criança na igreja evangélica, e por isso eu sou evangélico. Para a gente ter uma ideia. Ele nunca quis o Senhor, nunca buscou o Senhor, nunca foi de ler a Bíblia, de ir à igreja, mas era evangélico. Isso para mim é exacerbação da presunção religiosa e doutrinária de querer acreditar no que é praticamente impossível. Mas nós vemos o livre-arbítrio percorrer toda a Bíblia, do princípio ao fim. O ser existe. A consideração para com o ser humano, se você quiser, se você fizer, se você obedecer, se você andar na minha presença, se você produzir frutos, se você buscar o Senhor, se você se humilhar, se você amar seu irmão, esse ser existe do princípio ao fim da Bíblia. É a nossa participação. Deus faz 99%, mas tem 1% que nós é que vamos fazer. Sem o que não tem salvação. E eu quero ler então aqui em Mateus, no capítulo 6, dentro do chamado Sermão do Monte, o que Jesus falou quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, e ele ensinou a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu
reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Interessante, depois Jesus vai fazer uma observação a isso aqui. Nós vamos ser perdoados se perdoarmos. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, quando estivermos sendo tentados, ajuda-nos, Senhor, e livra-nos para nós não cairmos. Não é evite que nós tenhamos tentações, não é isso. Quando estivermos em tentações, porque elas vão acontecer, então nos ajude, Senhor, não nos deixes cair quando estivermos sendo tentados, porque a possibilidade de um crente cair na tentação existe e é sempre muito forte. E ele conclui: livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. E aqui vem, entre colchetes, a complementação da oração que os evangélicos fazem, porque é baseada, essa oração baseada no livro de Mateus. Em Lucas não é a mesma coisa, ela é diferente. E a menção católica termina por aí: livrai-nos do mal, amém. Os evangélicos complementam com um texto entre colchetes, que significa que não está em todos os originais. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. É uma declaração de fé que nós cremos que o poder, o reino e a glória sempre pertencem ao Senhor. Isto não é tão essencial na oração. Aliás, não faz parte da oração. É uma declaração de fé que complementa essa oração do Pai Nosso. E essa é a oração que a gente deve refletir, meditar, praticar, orar isso, pensar no que a gente está orando. Mas Jesus continua no versículo 14, estou lendo Mateus 6. Porque se o se existe, a condição, se perdoardes aos homens as suas ofensas, você tem perdoado todas as ofensas que vêm sobre você, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está a condição: você tem que perdoar sempre. Se você perdoar sempre, você vai garantir o perdão que já recebeu e o perdão que precisará receber. Em outra passagem, Jesus contou a parábola do devedor e o credor incompassivo, que pediu perdão de uma dívida grande e o seu credor perdoou. Mas ele não quis perdoar uma dívida pequena para o outro devedor dele e mandou colocar o devedor na cadeia até que ele pagasse. O assunto foi ao credor dele, que é tipificado nessa parábola como Deus, e chamou o homem: escuta, eu não perdoei você aquela dívida? Foi, perdoou. Pois é, você não devia ter perdoado ao seu conservo também, por que você não o perdoou? O homem não teve resposta. A ganância dele fez com que ele não perdoasse ao outro. E o Senhor disse: então entenda o seguinte, tudo aquilo que eu perdoei a você não está perdoado mais, e você vai ter que pagar tudo aquilo. Seria impossível. A dívida era colossal, e o que Jesus quis dizer é que aquela dívida vai ser paga no lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado. O crente que não perdoa vai para o inferno na condenação eterna, porque não perdoou. Agora eu quero falar um outro assunto ainda no mesmo Sermão do Monte, no versículo 25. O Senhor diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto
que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim, é uma pergunta com resposta subentendida. A vida vale muito mais do que o alimento e o corpo vale muito mais do que a roupa, as vestes. Por isso, você não se preocupe, se você tem corpo, você tem vida, tem saúde, isso é muito importante, é dádiva de Deus, porque você vai se preocupar com o que vai comer amanhã, com o que você possui, o que você vai vestir. Não se preocupe com isso, mas grande parte dos crentes se preocupa. Por quê? Porque o coração deles está nas coisas materiais. O fato de eles não terem perdoado mostra que eles têm medo de Deus não ser fiel. Deus vê que nós não merecemos nada, mas Ele promete nos dar o pão de cada dia. Não foi o que a gente acabou de ler na oração do Pai Nosso? Dá-nos o pão de cada dia, se a gente perdoar. O pão de cada dia está relacionado com o perdão. Se você perdoar a todos que lhe fizeram alguma coisa, que lhe devem alguma coisa ou deveram alguma coisa, você estará na condição de não se preocupar com o que vai comer hoje ou amanhã, porque o Senhor dará. Você não se preocupará com o que vai vestir, porque Deus dará. A certeza de que Deus dará está baseada no fato de que você perdoa todos os que devem alguma coisa a você. Procure entender isso, a relação entre essas coisas. A pessoa só fica ansiosa, desesperada pelo que é material e levada a não perdoar, a cobrar, exigir algo dos outros, porque o coração dela está nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. Mas quando nós temos o coração no Senhor, nós cremos que Ele é fiel. Ele vai nos dar o pão de cada dia, Ele vai nos dar as vestes necessárias, Ele vai nos dar o sono de cada noite. Deus vai nos dar o que necessitamos. Você não vai precisar ficar correndo atrás. É Deus quem vai dar. A diferença é muito grande. Mas entenda a relação. Se você está muito preocupado, com medo de morrer, preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, isso é um termômetro da sua fé. Pode ter certeza. Avalie e veja a quem você está devendo o perdão. Deus está, de alguma forma, querendo alertar você. Se você está preocupado com porta de emprego, preocupado com o que vai comer amanhã, preocupado com o que vai vestir, essa preocupação está indicando que você tem no seu coração alguma brecha, algum ressentimento, alguma mágoa para com alguém que você não perdoou e você tem medo de Deus não perdoar você. Por isso você quer garantir as coisas materiais para não ficar dependendo de Deus. A preocupação com as coisas materiais, esse materialismo, consumismo, é um termômetro, uma indicação de que você está mal espiritualmente com relação à oração do Pai Nosso. Comece a ver se você ama todas as pessoas que estão à sua volta, os irmãos que Deus deu, você cumprimenta todos, abraça, beija com o ósculo santo, você tem essa liberdade, tem esse amor para com os irmãos, você faz isso de coração, perdoando a todos e procurando amar a todos. É ordem, você ama a todos os irmãos. Se você não ama, com toda certeza você vai se envolver na luta da vida, na preocupação e ansiedade pelas coisas materiais, o que mostra que você não estará bem com o Senhor. Deus é fiel, nunca vai nos deixar desamparados, desde que você perdoe a todos os que devem ou deveram alguma coisa a você. Não guarde ressentimento nenhum, nenhuma mágoa, falta de perdão. Examine o seu coração. Você está bem e pode amar todos os irmãos, você tem prazer em cumprimentar, abraçar todos os irmãos. Isso é um teste. Verifique isto para saber como você está espiritualmente.